Começamos agora, então, mais um podcast Sebrae On, diretamente aqui do ESX, aproveitando também para convidar quem ainda não esteve no evento, para que venha e também esteja aqui na próxima edição, que já se vão algumas edições de muito sucesso. Queria agradecer a Ana por estar aqui conosco, Juliana, e começar nosso bate-papo. Para isso, a gente queria conhecer um pouquinho vocês. Vamos começar com você, Ana? Vamos lá. Eu sou Ana Cláudia, né? Hoje estou aqui representando o SENAC. Tenho minha formação enquanto pedagogia, mas sou especialista em educação profissional e em diversidade e inclusão. Então, um resuminho aí um pouco de quem eu sou. Obrigada. Juliana? Eu sou Juliana Castro, sou gestora do Programa Plural do Sebrae Espírito Santo, um programa que trabalha com públicos subrepresentados. Estou na unidade de Relações Institucionais, sou assistente social pela UFES, sou pós-graduada em Gestão Empresarial pela FGV e Diversidade e Inclusão pela PUC Minas. Ai, bacana. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu queria trazer um pouco uma reflexão, assim, de como hoje o Sistema S tem enxergado, né, dentro de um evento sobre inovação, a inovação social. Entendendo que, principalmente nas periferias, nas comunidades, existe uma gama de inovações, mas existe uma gama de tecnologias sociais que emergem dessas comunidades, né? Como é que o Sistema S hoje, o SENAC, o Sebrae, tem enxergado isso? Vou começar com você, Ana? Vamos lá. Então, o SENAC ele tem uma missão de qualificar pessoas de forma inovadora e inclusiva, né? Para quem não conhece, o SENAC, ele já existe há muitos anos o Programa SENAC de Gratuidade, que é o PSG, muito conhecido, que através do PSG, pessoas com renda de até 2 salários mínimos conseguem acessar cursos de qualificação e até cursos técnicos de forma gratuita. Só que no decorrer do tempo a gente entendeu que alguns públicos tinham uma certa dificuldade para acessar esses programas. E aí é onde nasce, em 2023, nasce o Ser SENAC, que é um conjunto de programas sociais para públicos em vulnerabilidade social, para públicos prioritários, né? É importante dizer que dentro do SENAC ele possui uma gama de 14 públicos prioritários e através do Ser SENAC hoje a gente já consegue atender a 9 públicos. O SENAC ele trabalha na perspectiva de 3 iniciativas: inovação, inserção e inclusão. E a nossa iniciativa de inclusão é o Ser SENAC. Então, através dessa iniciativa, a gente está conseguindo chegar a mais pessoas essas que talvez em um universo nunca pensaram em acessar um programa de qualificação profissional. Você falou de 14 públicos, né, iniciais, e que o programa, em um determinado momento, ele abraça boa parte desse público. Você pode dizer pra gente quem são esses públicos que hoje são, de fato, abraçados e acolhidos pelo programa Ser? Perfeito. Então, a gente tem, como eu disse, 9 programas já instaurados e rodando aí no SENAC. A gente tem a Jovem Programadora, que é um programa afirmativo de gênero para inserir mais mulheres na tecnologia. A gente sabe que, historicamente, as mulheres não ocupam o lugar da tecnologia. Então, daí surge a Jovem Programadora. A gente tem o Jovem Chefe, que é para inserção de jovens em vulnerabilidade social na gastronomia. E aí a gente está falando da alta gastronomia, né? A gente tem o nosso programa Integra, que é para qualificação profissional de pessoas privadas de liberdade. Então, é uma parceria feita com a Sejus, onde a gente vai para dentro do sistema prisional ofertar qualificação profissional, assim como a gente tem reserva de vagas para egressos do sistema prisional. A gente tem o Empregabilidade LGBTQIAPN+, que é um programa de qualificação para o público LGBTQIAPN+, mas com foco em pessoas trans e travestis. Então, esse programa é em parceria com a Associação Gold. A gente tem o Ao Som das Flores, que é um programa de qualificação para pessoas com deficiência. Então, aí no ano de 2024, a gente rodou cursos no segmento de florista, em parceria, por exemplo, com as APAES e em parceria com a Associação dos Surdos de Vitória. A gente tem o Emprega Juve, que é o nosso mais novo programa, que ele é uma parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos para qualificação e empregabilidade de jovens atendidos pelos CRJs. Para quem não conhece, os CRJs são o Centro de Referências das Juventudes aqui do Espírito Santo.
Né? Então, assim, são muitos programas, não sei se eu me lembrei de todos, sim, né? Sim, mas isso é um pouco do resumo do que o Integra, do que o Ser Senac, ele traz aí para a população capixaba. E o nosso mais antigo e maior programa social é o programa de aprendizagem, talvez o mais conhecido como Adolescente Aprendiz, né? Que está aí com uma missão em 2025 de empregar mais de 5 mil jovens aí no Espírito Santo, jovens e adolescentes. Muito bom. E por outro lado, o programa Plural, ele também trabalha esse público, né? Assim, o público que está, de fato, ali de uma forma mais vulnerável e que precisa, mas pela via do empreendedorismo, né, Juliana? Fala um pouquinho pra gente do programa Plural. Exatamente, né? Tanto o Senac quanto o Sebrae, nós somos do Sistema S, né? E o Sebrae tem essa missão, né? A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos negócios pela via do empreendedorismo. E quando a gente olha para o público, né, subrepresentado, né? São mulheres, negros, indígenas, PCDs, quilombolas, 60+, pessoas residentes em áreas socioeconomicamente vulneráveis, né? Este tipo de público, ele tem demandas específicas, né? E aí o programa Plural, ele... Desculpa. O programa Plural, ele chega nessa perspectiva do empreendedorismo transformador, do empreendedorismo social. O Sebrae é uma entidade que tem mais de 50 anos de idade. A gente sempre trabalhou com o empreendedorismo, a gente sempre acolheu pessoas diversas, né? Mas agora com o programa Plural, desenvolvido a partir do ano passado, ele tem um ano, né? Vai fazer agora 2 anos de idade, a gente tem essa intencionalidade, né? Entender quais são as demandas específicas, promover um diálogo específico e levar o que a gente é especialista, que é empreendedorismo, que é inovação, né? Que são as práticas de gestão, que são complementares à do Senac, que trabalha essa questão formativa, né? Então, a gente se conecta, né? E para o ESX, a gente trouxe pela primeira vez o palco Plural, né? Neste evento, tem 5 palcos, né? Tem um palco principal, que é a Arena do Conhecimento, e tem 4 palcos também, distribuídos nos 8.000 metros quadrados do evento, e um dos palcos é o palco Plural. Nesse palco, a gente discute questões relacionadas à diversidade, à inclusão digital, né? O Senac esteve ontem conosco, no segundo dia do evento, trazendo uma pauta super interessante. A sala ficou lotada, né? Teve fila de espera, né, Ana? Foi muito bacana para nós. E aí a gente enriquece o evento com este palco. Enriquece o evento com o Senac, porque a gente traz públicos diversos, né? A inovação é para todos esses públicos que nós duas dissemos, né? E a inovação não é algo intangível, né? É algo tangível, né? Na periferia tem inovação, na periferia tem prosperidade, na periferia tem força. Tem resiliência. Tem resiliência. E a gente trouxe para esse palco vozes diversas que fazem impactos reais. Tivemos palestrantes, e temos hoje ainda, né? Hoje é o último dia do evento, palestrantes renomados nacionalmente e internacionalmente, referências estaduais, mas trouxemos pessoas comuns, pessoas que empreendem, né, sendo protagonistas desse palco. Bacana. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre uma experiência prática. Você tem, Juliana, uma experiência para dizer assim, o programa C, ele é transformador, eu tenho plena convicção disso, ele traz diferença, mas você consegue tangibilizar isso pra gente, trazer um exemplo de um ator, assim, alguém que fez parte desse programa e que teve uma mudança de vida? Olha, a gente tem muitos exemplos, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo trazendo um pouco desses exemplos, mas eu vou trazer um exemplo que aconteceu aqui no SX ontem. Bacana. Além do stand que o Senac está presente aqui no SX, nós estamos com a nossa unidade móvel, do lado de fora aqui do evento, a nossa Smart Lab, né? Que é uma unidade móvel de tecnologia. E nós temos diversas experiências que estão acontecendo lá, inclusive com uma das turmas do programa Ser Senac, que é a Jovem Programadora. E ontem nós tivemos a presença da Samires, que é uma aluna egressa da Jovem Programadora. E hoje ela é uma funcionária contratada da empresa Intelioi. E o representante da empresa estava aqui
né, falando um pouco desse case e participando. E a Samires, enquanto egressa desse programa, pôde trazer para outras jovens a experiência que essa formação trouxe e o impacto que trouxe na vida dela, né, de transformação realmente. Ela, enquanto mulher, está acessando o mercado de tecnologia majoritariamente masculino. Esse é um exemplo que aconteceu aqui real, né? Não é durante o SX. Bacana. Mas são muitos exemplos aí. Nós acabamos de formar uma turma de cozinheiro com a presença de um aluno egresso do sistema prisional. E esse aluno é um sucesso. Tá aí no forninho para sair uma websérie do Cercenac que vai contar um pouco da história de vida de alguns personagens desse programa e quanto a qualificação profissional ela pode ser transformadora. Bacana, a gente não pode perder essa websérie. Não pode. Porque com certeza vai ter ali muitos casos, né, e exemplos muito ricos de transformação na ponta. Exato. E eu queria ouvir também um pouquinho de você, Juliana, do plural, assim. O que hoje a gente já consegue ver e medir de resultado, assim? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de impacto social, de transformação, né, na vida das pessoas, muitas vezes nos faltam indicadores. Perfeito. Né? E essa é uma grande dor. Eu também tive a oportunidade, agradeço também ao Sebrae, de estar no Palco Plural falando exatamente sobre negócios de impacto e dizer o quanto é difícil você hoje ter indicadores, métricas e resultados. Você pode falar um pouco dos resultados do Programa Plural para gente? Claro. Os programas sociais, eles são bem difíceis de serem medidos, né? A gente tem estudos, tem referências científicas, acadêmicas, né? E a gente tem desenvolvido isso na nossa prática cotidiana. O mais importante para nós, assim, a gente mede rentabilidade, a gente mede produtividade, a gente mede se a pessoa que a gente atendeu, ela se formalizou, ela não se formalizou, né? Mas a gente entende que esses resultados neste processo não são relevantes, são importantes. Mas existem outros também. Existem outros, exatamente. Então, a gente tem discutido internamente no Sebrae um indicador de transformação Sebrae, para você ter ideia. Porque nós estamos... O que também é inovação na prática, né? Inovação na prática, né? A gente está trabalhando intensamente na questão da estruturação de territórios para atender o turismo. E, às vezes, você transforma aquele território e esses indicadores acadêmicos tradicionais, eles não medem de fato o impacto que a gente levou para aquela comunidade. Então, um exemplo concreto que eu trago é o Luiz Raimundo, né? É um empreendedor de Jesus de Nazaré. A gente chega nas comunidades sempre com uma organização social, com uma ONG. Então, em Jesus de Nazaré, a gente chegou pelo Instituto Mão na Massa, né? E em Jesus de Nazaré nos chamou muita atenção a história do Luiz Raimundo. Ele era uma pessoa que vendia natura no bairro e ele era um revendedor de uma revendedora. Então, uma senhora, né, muito sábia, da comunidade, que tem que é referência na comunidade, ela tinha o cadastro dela da Natura. E o Raimundo achava que a Natura não era para ele. Então, ele nunca imaginou fazer o seu cadastro. Então, essa senhora pegava os produtos e ele revendia. À medida que a gente foi trabalhando na comunidade e ele foi participando das capacitações, né? Primeiro se entendendo enquanto pessoa, a gente levou habilidades socioemocionais. E aí chegou um momento que ele se reconheceu empreendedor, ele teve coragem para fazer o próprio cadastro, ele teve coragem para abrir um ponto de venda, Legal. Ele teve coragem para se posicionar e ele tem uma loja na comunidade. E a gente sabe que na comunidade, quando você está num centro, você está numa Praia do Canto, está no centro de Vitória, enfim, quando você está num lugar, você vende para todos. E quando você está no bairro, o seu público é o público do bairro. E isso ele conseguiu, com a medida que a gente, né, está fazendo os treinamentos, se reconhecer, e ele se posicionou, ele teve um posicionamento de negócio, ele estudou a persona do negócio dele. Então, isso é muito maravilhoso, uma pessoa que não se sentia capaz, ter a capacidade de se cadastrar na Natura, de abrir um ponto, de posicionar o seu negócio, fez plano de negócio, fez consultoria de brand, e para nós isso é inspirador, e ele é um caso de sucesso para nós. Nossa, parabéns, gente. Quero agradecer, então, a participação de vocês.
Ana, Juliana, e terminar dizendo que é o que você falou, transformação social, inovação social, muitas vezes é isso, é quebrar paradigmas, é você trazer conhecimento, é você inovar muitas vezes de dentro para fora. E aí sim a gente vai trazer aquilo que a gente mais quer, que é a inclusão social e poder abraçar principalmente esses grupos subrepresentados. Agradecer muito vocês pela participação hoje e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Convidamos vocês para o ano que vem. Hoje é o último dia do ASX. Temos atividade a tarde inteira. Mas o ano que vem, certamente, 2026, teremos um ASX ainda melhor, ainda mais plural, ainda mais inovador, diverso, inclusivo. Participem conosco. Até 2026. Obrigada.